e eu creio que vai abençoar muitas e muitas pessoas. Então, você adquirindo os meus livros, você me ajuda a continuar produzindo, gerando conteúdo e abençoando mais e mais pessoas. Isaías 58 é apenas uma reflexão, tá, gente? Isaías 58, versículo 11, que diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Vou ler de novo. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Coloca aí para mim o tema da minha mensagem nessa manhã. Eu quero falar um pouco com vocês sobre promessas extraordinárias. Quem aqui já foi corrigido pelos pais quando era criança? Eu gostava muito do meu pai, porque meu pai, ele gostava de se comunicar de forma não verbal. Então, do jeito que ele me olhava, eu já sabia que eu ia apanhar. Eu gosto muito de ler sobre comportamento, sobre linguagem comportamental. Então vocês fiquem ligados que do jeito que você está me olhando, eu já sei se você está gostando de mim, se você está gostando da palavra, principalmente o pessoal aqui da frente. Quando a pessoa faz assim, ó, cantinho da boca aqui, ó. De novo esse moreninho. Alguém aqui já ouviu falar da vara de goiabeira? Irmão, rapaz, alguns estudos comprovam que a vara de goiabeira era feita de titânio. Ou daquela substância que injetaram lá no Wolverine, adamantium. Irmão, não quebra nunca. Minha mãe tinha uma coleção delas em casa. E eu era uma criança super tranquila, super tranquila. Eu lembro de um episódio que eu cheguei em casa e falei: mãe, amanhã tem reunião de pais na escola. Alguém deixou o grampo aqui, ó. O pessoal da dança. É o Fernando que estava usando isso aí? E eu falei para minha mãe, mãe, amanhã tem reunião de pais na escola. Reunião de pais na escola, normal, né? Quando minha mãe chegou lá, só estava ela. Aí ela já deu uma olhada assim para mim. Eu não sei de nada, era reunião de pais. Não, na verdade a gente queria conversar só com a senhora. Imagina o que aconteceu quando chegou em casa, irmão. Eu acho que interessante que minha mãe, sua mãe não era assim. A minha mãe gostava de me bater separando as sílabas. Você nunca mais vai fazer isso, menino. Era assim lá na sua casa, né? Irmão, parecia que nunca ia acabar. Não falava a frase completa, né? Pior, irmão, que você não morreu, não, né? Você virou gente. Olha eu aqui. Hoje a gente vive numa geração que o filho está batendo no pai. Os alunos batendo no professor. Na minha época. Deixa pra lá. Isaías capítulo 58 começa exatamente com uma palavra de advertência de Deus. Se você leu o capítulo 58, a partir do versículo 1, você vai perceber que Deus está usando o profeta
para trazer uma palavra de correção. Assim como o Waze te corrige todas as vezes que você caminha numa direção oposta ao seu destino, Deus também irá te corrigir quando você estiver caminhando em direção contrária ao seu propósito. A grande verdade é que Deus não nos corrige porque nos odeia, pelo contrário. Deus te ama muito para deixar você fazer tudo o que você quer. Escute e anote essa verdade: é melhor ser podado para crescer do que ser cortado para ser jogado fora. A grande questão aqui é: qual era a razão pelo qual Deus estava corrigindo o seu povo? A grande questão aqui é que todo movimento que a nação estava fazendo em direção a Deus tinha aparência, mas não tinha essência. O povo estava se movimentando em direção a Deus, através de oração, através de jejum. E falar em jejum, nosso jejum está terminando hoje, amém? Glória a Deus. Ô glória, tinha esquecido de falar, irmão, mas já está liberado, tá? Depois do culto você está liberado para comer, ô glória. Então todo o movimento que eles faziam em direção a Deus tinha aparência. Eles estavam orando, eles estavam jejuando, eles estavam se consagrando, só que toda essa ação estava sendo direcionada a Deus com uma motivação errada. E nós precisamos entender nessa manhã que o Pai não está à procura de adoração, mas de verdadeiros adoradores. Deus não está interessado apenas na nossa ação, Ele está interessado na nossa motivação. Então, depois de uma longa advertência, depois de uma longa correção, do versículo 1 até o versículo 7, Deus começa a fazer algumas promessas. Diga, promessas. E essas promessas que Deus faz a partir do versículo 8, ela chega no seu ápice no versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Então a primeira promessa que nós temos aqui é Deus dizendo: Ele te guiará continuamente. Você pode dizer essa primeira promessa: o Senhor me guiará continuamente. Pode melhorar? 1, 2, 3. O Senhor me guiará continuamente. Coloca para mim de novo lá o texto, por favor. Tem como colocar ou não? Tem como? Tem? Isaías 58, 11. Apareceu, rapidinho. Primeira sentença: o Senhor te guiará continuamente. Vamos ler essa primeira promessa de trás para frente? Continuamente guiará-te o Senhor. Vamos ler agora na ordem correta? E o Senhor te guiará continuamente. Vamos ler agora do meio para frente e depois voltar? Guiará continuamente o Senhor. Vamos ler do meio para trás e depois para o final? Guiará-te o Senhor continuamente. Você percebeu que não interessa a forma que você lê, a ordem que você lê, vai sair a mesma promessa? O Senhor te guiará continuamente.
o Senhor te guiará continuamente. Então o que Deus está dizendo para nós? Eu vou te guiar de modo contínuo, eu vou te guiar sem interrupção, eu vou te guiar constantemente. O que Deus está tentando ensinar para nós nessa primeira promessa é que você não vai ficar sem rumo, você não vai ficar sem direção, você não vai ficar vagando sem saber para onde ir. Eu vou repetir isso aqui para alguém: você não vai ficar sem rumo, você não vai ficar vagando sem direção, você não vai ficar sem objetivo, porque Deus te guiará continuamente. Por que essa promessa é importante? Porque a direção é mais importante do que a velocidade. Pois na direção errada, quanto mais rápido você for, mais distante do propósito você vai ficar. Se eu estivesse lá junto com o profeta, eu iria perguntar: profeta Isaías, e na segunda-feira? O Senhor te guiará continuamente. E na terça-feira? O Senhor te guiará continuamente. E na quarta? O Senhor te guiará continuamente. E na quinta? O Senhor te guiará continuamente. Em janeiro? O Senhor te guiará continuamente. Em fevereiro? O Senhor te guiará continuamente. No começo do ano? O Senhor te guiará continuamente. No meio do ano? O Senhor te guiará continuamente. No final do ano? O Senhor te guiará continuamente. E no verão? O Senhor te guiará continuamente. Na primavera, o Senhor te guiará continuamente. Se os governos mudarem, o Senhor te guiará continuamente. E se chover, o Senhor te guiará continuamente. Se as portas fecharem, o Senhor te guiará continuamente. Se tiver crise, o Senhor te guiará continuamente. E se tudo der errado, o Senhor te guiará continuamente. Do começo, no meio e no fim, o Senhor te guiará continuamente. Nós temos um guia. Deus está nos ensinando através dessa mensagem profética de que se houver uma motivação verdadeira, sincera, legítima, nós teremos um guia contínuo. Olha para alguém e diga: não tenha pressa, mas tenha direção. Agora, com muito carinho, diga: porque demorar é diferente de estar perdido. Quando você vai numa cidade desconhecida e você precisa de um guia, por exemplo, quando eu fui na Europa, fui só uma vez, mas eu fui, hein? Chupa essa manga. Como eu não conhecia nada, então a gente tinha um guia. Eu lembro que eu fui com o Cris, nós fomos na capela de John Wesley, e nós tínhamos um guia. E a guia, ela ia na frente. E ela ia na frente, e a gente ia atrás. E ela ia falando, explicando e tal, e conduzindo, agora para a direita, agora para a esquerda, agora a gente vai subir, agora a gente vai entrar nessa sala, agora a gente vai entrar no quarto, a gente vai conhecer onde ele dormia, onde ele orava, a gente vai conhecer onde ele preparava os sermões, a gente vai conhecer e... Então, primeira observação importante é que o guia sempre anda na frente. E qualquer dúvida que você tiver, você pode tirar com ele. Segundo, o guia conhece a geografia, ele conhece o caminho, ele sabe onde parar e sabe qual é o destino. O guia sabe onde está nos levando. Êxodo 13:21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Isaías 45, versículo 2, Deus disse: eu irei adiante de ti. Isso aqui valia
Só isso aqui já valia uns 3 glória a Deus. E Deus disse: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, aleluia, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Olha isso, é Deus dizendo: eu vou na tua frente e vou preparando o caminho, eu vou na tua frente e vou abrindo portas, eu vou na tua frente e vou tirando os embaraços, eu vou na tua frente e vou limpando os empecilhos. Quem aqui está entendendo o que Deus está ministrando nessa manhã? Deus está na sua frente. Você me ajuda a pregar ou não? Filhão, coloca o relógio aqui. Meu Deus, já é 10 para as 10. Vou ter que voltar aqui para pregar de novo essa mensagem. Me ajude a pregar. Você vai dizer assim: Deus está na frente. Ok? Não tema o futuro. Não tema os novos desafios. Não tema porque o caminho pode parecer desconhecido. Não tema os gigantes. Não tema a oposição. Não tema os invejosos. Não tema os caluniadores. Você pode até não conhecer o caminho, você pode até não conhecer a trajetória, você pode até não conhecer a direção, mas você tem Deus da frente, e Deus da frente é o suficiente. Deus da frente é o suficiente. Alguém pode celebrar por essa verdade nessa manhã? Deus está na frente. Segundo, vamos lá rapidinho. Primeira promessa: o Senhor te guiará continuamente. Segundo, Ele fartará a tua alma em lugares secos. O interessante aqui é que, antes de falar sobre o lugar, Ele garante que vai haver abundância. O texto poderia dizer: nos lugares secos, Ele fartará a tua alma. Mas a promessa de fartura vem primeiro do que a geografia. Anote isso. Ao invés de se preocupar com o lugar, se preocupe com a companhia. Por quê, pastor? Porque a fartura não está condicionada ao lugar, mas à fidelidade de Deus. O que Deus está prometendo parece não ter lógica. Ele poderia ter dito: eu vou fartar tua alma no coco bambu, eu vou fartar tua alma na costelaria rocha, eu vou fartar tua alma na pamonharia 85. Senti o gosto do milho aqui. Se Deus dissesse qualquer coisa do tipo, seria normal, sim ou não? Mas o que Deus vai fazer na sua vida não é normal, é sobrenatural. Vou repetir para esse pessoal da esquerda aqui: o que Deus vai fazer na sua vida não é normal. O que Deus vai fazer na sua história é sobrenatural. Escute, quem confia na direção precisa confiar no cuidado. O Deus que guia é o Deus que sustenta. Vou repetir isso aqui: o Deus que guia é o Deus que sustenta. Salmo 78, verso 11, os israelitas questionaram isso, e está registrado, e falaram contra Deus e disseram: porventura poderá Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Deus disse a Abraão: sobe no monte que eu te indicar e sacrifique Isaque. Quando Abraão subiu com a oferta, a provisão já estava lá. Deus disse a Elias: vá para o ribeiro de Querite, e eu tenho ordenado aos corvos para te sustentar. Depois que o ribeiro secou, Deus disse: vai para Sarepta, porque eu ordenei uma viúva rica
e ela vai te sustentar. É isso, gente? Hã? A viúva não tinha nem para ela. Você pode imaginar um corvo que não pode ver carniça, com um pedaço de bife no bico, com pão nas garras? Eu ia perguntar para ele assim: ô corvo, você não está com vontade de comer esse bife e esse pão, não? Rapaz, vontade eu estou demais, mas é que eu estou trabalhando, eu não posso comer em serviço. Você está trabalhando para quem? Essa parte aqui eu achei que você ia pular da poltrona. Dá um trabalho pensar esses trem, gente. Ô corvo, você não consegue ver carniça. Como é que você está conseguindo voar com esse pedaço de bife e com esse pedaço de pão? É que eu estou em serviço. E esse pão aqui tem um destino, não é para mim. Essa provisão aqui tem nome, endereço, tem tamanho. Aquilo que é seu ninguém vai tomar, aquilo que é seu ninguém vai roubar, aquilo que é seu ninguém vai colocar a mão. O mar que Deus abriu para os hebreus, os egípcios não passaram. A provisão que era de Elias, os corvos não tocaram. Eu precisava de 3 pessoas para celebrar essa verdade nessa manhã. Aquilo que é seu ninguém vai tomar. Ninguém. Nos lugares desfavoráveis, você viverá o favor de Deus. Eu até arrepiei aqui, ó. Nos lugares desfavoráveis, você viverá o favor de Deus. Terceiro, vai faltar 2. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos. Terceira promessa: e fortificarei os teus ossos. Deus está nos guiando, Deus está nos provendo e Deus está nos fortalecendo. Quando Deus fala de ossos, Ele está falando da nossa estrutura. Diga, estrutura. Pastor Grandini, por que os ossos são importantes? Primeiro, porque os ossos dão sustentação. Sem os ossos, o seu corpo não ficaria de pé. Segundo, porque os ossos ajudam na movimentação. Os ossos servem de ponto de inserção aos músculos, auxiliando no movimento. Terceiro, os ossos ajudam na proteção. Alguns ossos protegem estruturas importantes, como a caixa torácica e a caixa craniana. Quarto, os ossos servem de reservatório de sais minerais. Nos ossos você vai encontrar cálcio, fósforo, potássio, entre outros. A osteologia, que estuda os ossos, explica sobre uma doença que você já deve ter ouvido: osteoporose. Alguém já ouviu? O que é a osteoporose? É a descalcificação dos ossos. Uma pessoa que tem descalcificação nos ossos ou sofre com essa doença, ela não pode ser submetida a carga, pressão e nem a pancadas. A minha avó materna, ela teve câncer nos ossos. Um dia ela foi vestir uma blusa, quebrou um braço. No outro dia ela tropeçou, minha tia foi segurar para ela não cair, quebrou o outro braço. Porque a descalcificação nos ossos, ela não nos possibilita lidar com carga, pressão, pancada. E eu não estou falando aqui de doenças físicas. Eu estou falando para pessoas aqui que estão sofrendo de osteoporose espiritual. São pessoas que se quebram com facilidade. Ah, o pastor não me vê. Ninguém me nota. Por que você está chateada? Porque a Maria não me cumprimentou. Por que você está assim? Porque o Zé me criticou. Não é o Zé da Priscila, não.
Por que você está chateado? Porque fulano não me convidou para o churrasco. Pessoas com os ossos fortalecidos não se quebram por qualquer besteira. Vou repetir. Pessoas com os ossos fortalecidos não se quebram por qualquer besteira. Escute, quem entra no evangelho por causa de Jesus, não sai dele por causa de pessoas. Eu estou pregando para pessoas aqui que sabem o que é tomar pancada da vida. Eu estou falando para pessoas aqui que foram injustiçadas. Estou falando para pessoas aqui que tinham tudo para ter desistido da vida. Pessoas que foram traídas, feridas, foram jogadas de um lado para o outro pelas circunstâncias da vida. E sabe por que você está aqui? Mesmo depois de ter apanhado tanto? Sabe por que você está aqui? Mesmo depois de ter sido tanto ferido, tanto machucado, de ter sido tanto vilipendiado? É porque a graça fortaleceu os seus ossos. E alguém olhava do outro lado e dizendo: essa pancada aí ele não aguenta. E está lá você levantando e vindo para a igreja, e vindo para a quarta de guerra. Rapaz, depois dessa pancada, eu acho que ele vai desistir da família, ele vai desistir da chamada, ele vai desistir do serviço. E olha você lá na porta cumprimentando: seja bem-vindo, tem uma excelente experiência. Alguém olhou de um lado e disse: depois dessa ele não se levanta nunca mais. E olha você aqui dando glória a Deus, aleluia, celebrando, adorando. Nenhuma pancada que você tomar será capaz de comprometer a sua estrutura. Por quê? Porque Deus vai te fortalecer. Deus vai te fortalecer. Deus vai te fortalecer. Fique de pé em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos por alguns minutos. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres,